Olá, minha gente. Hoje nós vamos falar de cura e nós vamos falar sobre o nervo vago. O que nós vamos entender aqui? O que é esse nervo vago, né? Como que ele influencia na nossa saúde e como é possível encontrar a cura da nossa ansiedade, da nossa angústia, sair do modo sobrevivência a partir da estimulação desse nervo vago. Se vocês não ouviram falar, agora é o momento de entender o que é esse nervo vago. Eu sou Poliane Rieger, eu sou psicóloga e pesquisadora e trago aqui no nosso canal conteúdo sobre saúde mental fundamentado na neurociência e na psicanálise. E se você não segue ainda o meu canal e quer ver todos os vídeos que eu trago sobre saúde mental para a clínica e para o cotidiano, segue e ativa o sininho para não perder nenhum desses conteúdos aqui, tá? Então não deixe de seguir e de ativar o sininho, porque nós temos vídeos todos os dias. Vídeos mais longos como esse, para explicar um pouco mais, para vocês entenderem, e vídeos mais curtos, que são análises mais rápidas de conteúdos, também recorrente que vocês me pedem aqui. Mas agora nós vamos falar um pouquinho sobre esse nervo vago e a possibilidade de cura através da estimulação desse nervo vago, que tanto se diz por aí. Vamos falar de uma forma bem mais crua, mais resumida, mais simples, para que a gente entenda de verdade. Sabe aquelas pessoas que acordam cansadas, estão sempre angustiadas, ansiosas, parece que nunca descansam? Tem bruxismo, né? Tem ansiedade, tem crises de pânico. É uma pessoa que faz tudo correndo, rápido, vai guardar a compra do mercado, já pega aqui, já vai guardando. É uma pessoa que não relaxa, que não dorme direito, e por isso essa pessoa está sempre cansada. Pessoas que têm o bruxismo, como eu falei, está sempre nesse alerta, nessa sobrevivência, se assusta com qualquer coisa, está sempre achando que tem alguma coisa ali eminente que possa causar algum risco e algum perigo. Essa pessoa, ela está num modo sobrevivência. E a gente precisa entender o que isso tem em relação ao nosso nervo vago, tá? Então, primeiro eu vou explicar o que é o nosso nervo vago e vou explicar para vocês como que a gente chega nesse modo sobrevivência, como que eles na vida adulta, né, se torna cada vez mais enraizado, e depois como que a gente faz para estimular esse nervo vago para a gente de fato, ó, encontrar o nosso estado de relaxamento e às vezes até chegar no nosso famoso flow, que é aquele relaxamento e concentração total. É um processo possível, né? E é um processo que parece difícil, mas vocês vão ver aqui que é a coisa mais básica e simples do mundo e a gente não faz, tá? Então vamos lá. Eu trouxe figurinha porque é mais fácil a gente ver do que a gente só ouvir. Então essa aulinha aqui eu vou colocar para vocês com figurinha, tá? Aqui eu vou trazer para vocês bem bonitinho. Deixa eu colocar de um jeito que fica aqui. Pronto. Aqui eu estou mostrando para vocês um pedaço do cérebro e como que esse nervo é ligado a todos os nossos órgãos. Esse e o nervo trigêmeo têm grandes funções no nosso organismo. O trigêmeo eu não vou falar agora, que é um nervo que fica aqui inervado todo pelo rosto. E o nervo vago, ele pega do cérebro e ele está em contato com todos os órgãos do nosso corpo. Quer uma figurinha mais bonitinha? Olha cá como é que é. Então, esse amarelinho aí que a gente está vendo é o nervo vago. E ele vem do cérebro e tem contato com todos os nossos órgãos. E por que eu queria trazer essa gravurinha aqui para vocês? Para vocês entenderem que o nervo vago, por ter contato com todos os nossos órgãos do sentido, nossos órgãos, ele tá o tempo inteiro passando mensagem dos nossos órgãos, né, e do cérebro para os nossos órgãos. E aí o que acontece? Tem uma historinha bacana para contar para vocês entenderem o porquê que esse nervo vago tem tanta influência no percurso do nosso, no nosso modo sobrevivência, por estar ligado a todos os órgãos do nosso corpo. Primeira coisa, quando a gente nasce, como eu já coloquei para vocês, a gente nasce puro límbico, lembra? Puro límbico. Aqui, ó, o cérebro de vocês, aqui é todo o córtex, essa parte colorida, que é aquelas minhoquinhas, massa cinzenta, tá? Pensamento a longo prazo, raciocínio, que só começa a se desenvolver lá para os 3, 4 anos. Então, a gente nasce pulsão pura, impulsiva, é por isso que o bebê chora, berra, é por isso que a criança passa por aquela fase de birra, porque ela ainda é impulsiva, não controla as próprias emoções, porque esse percurso aqui, que é o sistema límbico, é responsável pela parte motora, pelas emoções e pela memória. Então, a gente nasce impulsivo. Né? O bebê, ele chora, berra, ele precisa ser satisfeito em suas necessidades para sobreviver, para continuar existindo.
Minha gente, por que eu estou falando disso aqui? Para a gente entender que o sujeito, quando ele nasce, ele tem as necessidades básicas, né? Os instintos, ele está com fome, com sede, com dor, ele precisa ser atendido, cuidado, nutrido para ele continuar vivo, tá? O que acontece com esse corpo? Esse corpo ainda é muito primitivo. É um sujeito que o cérebro ainda está moldando, que o cérebro ainda está se formando. As memórias são extremamente primitivas porque elas partem do satisfação e insatisfação. Então, a depender do que eu sinto da experiência com o mundo através do meu corpo, né, da mediação desse adulto que é o responsável por mim, como que ele troca minha roupa, como que ele me dá banho, como ele me amamenta, não me amamenta, né? Como que me coloca para dormir, como é a minha rotina, é tranquila, tem muita gente em casa, tudo isso vai influenciar nessa questão do nosso adoecimento, essa angústia, essa ansiedade, esse modo de sobrevivência que a gente tem. Como, Poliene? Se no início da minha vida eu percebo o mundo, né? Satisfação e insatisfação, se eu tenho muita satisfação e relaxamento, eu tenho uma rotina tranquila, o que acontece comigo? O ambiente representa segurança, o ambiente me relaxa, me acalma, meus vínculos são profundos, eu tenho a sensação de prazer, o meu corpo está o tempo inteiro relaxado, tá? Se eu tenho muita insatisfação, tenho dor, não sou atendido, tenho fome, não sou atendido, sofro algum tipo de violência, a água gelada que mamãe dá banho, a mamãe que me deixa, eu falo mamãe, mas é a figura que ocupa esse lugar. Geralmente a mãe que gera esse filho, né? Eu vou ter a sensação de insatisfação, cortisol, adrenalina, e aí eu entro num estresse, numa experiência de estresse constante. O estresse me deixa em alerta. Por quê? Porque nessa condição primitiva que eu estou, o meu instinto é sobreviver a qualquer custo. Se eu estou em alerta, liberando cortisol, adrenalina, o meu corpo está em pânico, porque eu posso morrer, porque eu estou com fome, porque eu entrei na água gelada, porque a roupa está me machucando, me queimando, me assando, a fralda não foi trocada, assou, eu estou com dor porque causou ferimento. Essa insatisfação leva o cérebro a entender que ele está em ameaça e que ele precisa, de alguma forma, lutar ou fugir. O bebê não luta e não foge. Então, ele fica em estado de sobrevivência e estresse constante. Essa sensação de estresse constante libera essas substâncias que eu falei, tá? Essas substâncias, elas levam a mensagem para todo o seu corpo, todos os seus órgãos. É aqui que entra o nosso querido nervo vago. Então, essas mensagens todas chegam para o nosso órgão. E aí, é por isso que a pessoa, ela acelera a respiração, é por isso que a pessoa tem um descontrole, uma instabilidade da insulina, é por isso que a pessoa tem uma instabilidade intestinal, tem disfunção intestinal, e assim vai, tá? Então, o bebê, já nesse início de vida, tentando sobreviver, precisando sobreviver, se ele tem experiências constantes de estresse, de angústia e de aniquilamento, ele já fica no modo alerta. E é por isso que essa criança vai ser uma criança que tem bruxismo, vai ser uma criança que tem insônia, pode ser uma criança que, inclusive, dependendo de outras circunstâncias e situações, tem a TDAH, bipolaridade e outros tipos de transtorno. É uma criança que ela está o tempo inteiro em alerta, em modo sobrevivência, porque a experiência dela foi de estresse crônico, de angústia. Né? O ambiente não era seguro para ela não se sentiu segura, então ela está em alerta, porque a qualquer momento, qualquer estímulo, ela pode morrer, tá? E o que o nervo vago tem em relação a isso? Quando a gente experimenta de forma recorrente essas experiências, a gente ativa, né, o nervo, e ele ativa todas essas configurações, digamos assim, nos nossos órgãos. Então, tudo funciona, né, em relação a essa condição estressante de fugir ou lutar. O estresse crônico, que libera muito cortisol, faz com que a gente libere muito adrenalina, e isso desestabiliza todas as funções dos nossos órgãos. É por isso que pessoas desenvolvem diabetes, é por isso que pessoas inflamam o próprio corpo, porque o cortisol, ele tem uma função positiva no corpo, mas se ele está desorganizado, desestruturado, ele inflama o nosso corpo, e é por isso que as crianças têm rinite, né, tem bruxismo e tantos outros adoecimentos, porque é uma desregulação em função dessas mensagens que chegam. Minha gente, aqui eu estou falando de uma forma bem simples, bem crua, só para a gente entender a dinâmica do negócio, tá? É claro que aqui seria um conhecimento extremamente técnico, inacessível, então eu estou traduzindo de uma forma bem simples para a gente conseguir entender. Por isso que eu deixei na tela para vocês verem aí que esse nervo amarelinho aí,
ele está aqui ligado do nosso cérebro direto para os nossos órgãos. E por isso que o sujeito em estresse constante adoece e fica no modo alerta, tá? Antes de continuar, para a gente entender como que a gente ativa o nosso nervo vago, para a gente conseguir chegar a um processo de cura, compartilha com alguém que ainda não entendeu, que passa por toda essa condição, ou tem alguém que passa por essa condição e precisa ativar o nervo vago e precisa pensar em sair desse modo sobrevivência. Não deixe de compartilhar. Tá? Seguindo aqui, entendendo que esse nervo vago está ligado a todos os nossos órgãos e ele é ativado de uma forma negativa para nos manter em alerta, isso se estende para toda a nossa vida. E principalmente se você vive em ambientes extremamente estressantes. Já viu como é que é a vida da criança? Acorda que está atrasado, come logo que a gente está atrasado. Vamos fazer a tarefa. É aquele estresse, aquela condição que mantém a criança o tempo inteiro no modo sobrevivência. Na vida adulta não vai ser diferente. É a pessoa que acorda, que pega ônibus, que corre, que tem que trabalhar, que tem que cuidar de filho, que tem que lavar roupa, que tem que fazer comida, que tem que resolver problemas do trabalho, que tem que resolver problemas financeiros, está o tempo inteiro em alerta. Você já observou que as pessoas às vezes fazem uma compra de mercado, não, ela vai guardar a compra, ela está no alerta guardando a compra rapidamente, aquela pessoa que qualquer coisa ela se assusta, não consegue dormir, às vezes acorda extremamente cansado porque não tem a condição do sono profundo que descansa, que faz toda a limpeza. É uma pessoa que às vezes tem bruxismo, porque é uma pessoa que está no alerta, então ela está em ponto, né, de fugir ou de lutar. Então, o tempo inteiro, esse organismo inflamado, inclusive, está funcionando, né, como se houvesse um perigo eminente. Oliane, então como que eu faço para ativar esse nervo vago? Pasme, minha gente. A forma mais simples e a gente ignora completamente. Eu sei que está na modinha, o povo fala dos banhos frios, sim. Esses banhos de gelo também ativam. Mas 2 modos que eu vou trazer aqui para vocês, muito simples, que a gente pode usar no dia a dia é respiração. Então, se você percebe que você está com a respiração curta, acelerada, né, você está lá, você quer, ou então está guardando, ou então você está conversando, tá aquela respiração curta, você para e faz aquela respiração 6-4. Então, puxa pelo nariz e solta pela boca. Não é à toa que atividades como yoga, relaxamento, meditação, faz com que as pessoas melhorem a ansiedade. Parece bobagem, parece clichê, mas é o princípio básico para começar a movimentar e tirar o seu nervo desse modo de alerta. Então, a respiração 6-4. Então, você, 4 conta até 4 para puxar e 6 para soltar. Você fizer isso constantemente, principalmente nos momentos em que você considerar que está angustiada, está acelerada, nervosa, e tornar isso um hábito, você vai aos poucos mostrando para o seu organismo que você está seguro, que não existe perigo e que você pode relaxar. Só isso resolve? Claro que não, né, minha gente? Tem um passo 2 e depois tem toda uma dinâmica de vida. Sabe aqueles barulhos de meditação? Algumas crianças autistas, algumas crianças, quando estão concentradas, fazem esse barulho. Esse é um barulho que faz com que o sujeito venha para a concentração e para o relaxamento também. Tem uma pesquisa que eu li há pouco tempo que fala que ele, inclusive, é um barulho que está associado ao ninar da mãe. Como a mãe fazia, acalmava, regulava. Esse sujeito, quando faz esse tipo de barulho, ele também entra nesse transe, nessa concentração. Então, aquele barulho da meditação, né, que as pessoas fazem, levam ela para esse lugar também. Porque qual é a mensagem que leva para o cérebro? Você está seguro, você pode relaxar, tá? Claro que eu estou aqui dando para vocês 2 dicas simples que a gente pode inserir no nosso dia a dia, toda vez que estiver angustiado, que estiver ansioso, mas a gente precisa mudar toda uma dinâmica de vida. Então, o que de fato é prioridade no seu dia a dia para que você não tenha que ficar correndo? Mora longe do trabalho? Como que você se organiza para não estar o tempo inteiro, né, afobado, correndo para resolver as coisas? O que na sua vida você pode mudar para te trazer essa sensação de segurança? E pasmem mais uma vez para finalizar o nosso vídeo e vocês comentarem aqui o que achou. Às vezes a gente acha que só saber resolve. Eu sou uma pessoa ansiosa. Eu tenho insônia. É porque eu tive um trauma na infância. Só saber não resolve.
O que muda é a experiência com profundidade. Então, a experiência com a comunidade, amigos, famílias, né, os próprios filhos, às vezes, o parceiro, uma experiência que dê para você a sensação de segurança, familiaridade. E é assim que a gente, inclusive, promove algum tipo de mudança na vida. Começar hábitos saudáveis, como a alimentação, algum tipo de atividade física, e sempre com calma, sem grandes performances, como a gente vê por aí. Vai levar você para uma outra condição de relaxamento, de segurança, e diminuir esse cansaço, esse estresse todo que você carrega todos os dias. Quer saber mais sobre nervo vago, sobre neurociência, sobre tratamentos em saúde mental? Comenta aqui que eu vou saber o que vocês querem saber para eu trazer aqui para vocês. Até o próximo vídeo.